Olá, meu nome é Ana Bonito, eu sou fotógrafa e artista visual há mais de 15 anos e vou falar um pouco para vocês sobre a minha trajetória e vários aspectos sobre a carreira em fotografia, para quem tiver interesse e para quem também imaginar o que pode ser, o que não pode ser. Vou dar uma boa dose de realidade do que pode ser feito, do que vale a pena financeiramente ou do que vale a pena para aspectos, enfim, de realização pessoal. Tem diversos aspectos de fotografia e ser fotógrafo, claro que é muito mais do que simplesmente ganhar dinheiro com fotografia. E hoje em dia, claro que fotografia está muito mais acessível, porque todo mundo, em geral, tem algum tipo de câmera, nem que seja do telefone, mas a fotografia continua muito além desses aspectos técnicos, né, do que qual câmera você usa, qual. Isso realmente não é o mais importante, apesar de que para fotografia profissional, alguns equipamentos são realmente importantes de ter e eu vou falar também sobre isso. Bom, começando falando um pouco sobre a minha trajetória, né, com a fotografia, me formei a princípio em Relações Internacionais, muito novinha, eu entrei, eu tinha 16 anos ainda, e me formei com 20, assim que eu fiz 20 anos. E acabei me formando em réu e não trabalhei na área, assim como várias pessoas que trabalham com relações internacionais, aliás, que se formam com relações internacionais e acabam não trabalhando com isso. Eu já gostava muito de fotografia, desde muito pequena me interessava e acabei fazendo umas fotos, trocando fotos por ensaios por outros serviços. Apesar de trabalhar também com eventos, produzindo eventos, fazendo tradução em eventos, enfim, eu acabei indo mais para a área da fotografia e depois entrei para a Rede Globo num projeto chamado Parceiros do DF, o que me deu uma noção muito maior de fotografia, fotografia em movimento, captar áudio também, o que é interessante ou não para uma narrativa. E isso é essencial na fotografia, eu vou falar mais para frente com vocês. E, enfim, acabei trabalhando com fotografia de eventos, principalmente, e retratos. Retratos de mulheres, retratos de crianças, de família e eventos grandes, tipo casamentos enormes ou eventos muito pequenininhos, alguma reunião corporativa. Enfim, e sou videomaker também. Há bastante tempo eu faço isso de ir até um lugar com câmeras, vários tipos de lentes, computador, HDs para editar tudo na hora e entregar em real time, que hoje em dia é uma coisa super comum, se faz com o telefone. E ainda assim não tem tanta gente que faz entrega em tempo real de vídeos. E acho que isso foi interessante perceber esse processo de 15 anos para cá. De 15 anos atrás, as pessoas tinham um telefone que mal a mal tinha uma câmera e a câmera não funcionava tão bem e era difícil lidar com os tipos de arquivo da câmera. Muita gente acabava, até hoje, né, acaba perdendo os arquivos. Enfim, mas voltando à minha história, fui estudar fora, fiz artes visuais na UNB e com isso fiz um intercâmbio na Lumière Lyon 2, que é a universidade dos irmãos Lumière, que inventaram o cinema. Eu vou falar um pouco mais também sobre como estudar fora, para quem tem interesse, e também fiz um mestrado em Portugal de artes visuais, na área de artes visuais. Na Lumière, esse intercâmbio que eu fiz, eu peguei só matérias de fotografia, peguei todas as matérias de fotografia que pudessem me interessar, me deixaram escolher, eu escolhi até algumas de mestrado, algumas de licenciatura, algumas, enfim, de graduação, e isso mudou para sempre o meu ponto de vista, enquanto pessoa, enquanto artista, enquanto fotógrafa. E o que eu tenho a dizer principalmente é que o ponto de vista e a maneira de ver as coisas, o principal do fotógrafo é o olho, é o que está, não só o olho em si, né, mas o que tem atrás do olho, que é a nossa mente. E vou falar sobre equipamentos também, claro, sobre minimamente o que a pessoa precisa ter de equipamentos técnicos para começar. E, enfim, acho que da minha história, basicamente de artes visuais, é isso. Além de que eu fiz também uma pós em artes visuais, cultura e criação, que foi o que me fez pensar, na verdade. Eu tinha feito essa pós depois de relações internacionais, depois de trabalhar na Globo, e ver que eu não queria ser exatamente jornalista, não queria me formar em jornalismo. Mas aí fazendo essa pós que tinha envolvido design, fotografia, artes visuais, eu acabei vendo que estava tudo errado na minha vida se eu não estudasse artes visuais do zero, precisava disso. Foi aí que eu entrei na Universidade de Brasília para fazer artes visuais. Me formei em licenciatura em artes visuais e depois acabei fazendo mestrado nessa área também. Mas
quase tudo envolvido com fotografia. Fotografia eu já até tive agonia e raiva de ver tudo enquadrado, tudo na minha vida enquadrado, porque trabalhar com imagens é isso, é você ver tudo quadrado o tempo todo e pensar em enquadramento o tempo todo. E nisso eu entrei em artes visuais pensando em fazer quadros, outras coisas, ou performance, alguma coisa que não envolvesse enquadrado, mas acabei me apaixonando pela fotografia de outra maneira, porque comecei a desenvolver um método de ensinar artes visuais para pessoas cegas e isso me fez ver a foto de uma outra maneira novamente, que me fez me apaixonar pela fotografia novamente e, enfim, acaba que isso vira um meio na minha vida que não se separa de mim, principalmente da maneira como eu vejo as coisas. E então vamos lá, vou falar um pouco sobre a definição de fotografia enquanto carreira. O que é ser um fotógrafo? O que é ser um artista visual? Qual é a diferença? Quais são as diferentes especializações em fotografia? Que tipos de fotógrafo tem? E como ganhar dinheiro com isso? Essa é a questão, né? Ainda mais hoje em dia, como eu disse, a fotografia está tão acessível, está tão à mão de todo mundo. Será que ainda tem pessoas que pagam por fotografia? Digo que tem sim, porque, enfim, a fotografia é uma coisa muito especial, né? Que guarda momentos. Então, acho que principalmente, por exemplo, se alguém vai se casar ou se alguém tem um filho pequeno, muitas vezes ainda acha que vale a pena pagar por um fotógrafo. E, enfim, sobre o desenvolvimento da carreira de fotografia. Bom, para se formar e para se sentir capaz de se chamar de fotógrafo, existem universidades, existem cursos, né, de graduação e também existem cursos particulares soltos que você pode pagar, tem cursos gratuitos. Claro que tem muito conteúdo sobre isso no YouTube, que também pode ensinar muito, mas o que eu fiz foi um curso de fotografia social, que é para fotografar eventos, fotografar pessoas. Eu fiz num centro técnico de Brasília, mas, enfim, existem inúmeros cursos e tipos de formação. Existem pessoas mais voltadas para a formação acadêmica. É claro que eu peguei várias matérias de fotografia nesses anos todos acadêmicos que eu fiz, mas eu diria que não é essencial fazer uma universidade, apesar de que pode ser muito interessante até para ver fotografia de uma outra maneira, né? Mas não existe nada que impeça qualquer pessoa que se acha capaz de fazer fotografias de dizer que é fotógrafo e começar a cobrar por isso. Então, como se faz isso? Tendo curso ou não tendo curso? Enfim, se a pessoa se sente capaz de fazer fotografias, especialmente no modo manual da câmera, porque, enfim, acho que é importante para quem vai trabalhar com fotografia ter pelo menos uma câmera que tenha ou espelho no fundo. Essa aqui é uma DSLR, é uma 5D, e ela tem, não sei se dá para vocês verem, tem espelhinhos no fundo. Ah, agora deu para ver. E hoje em dia tem as mirrorless, que é tipo sem espelho. Costumam ser bem mais leves e também muito eficazes, apesar de serem uma versão mais digital. Mas, bom, é importante ter uma câmera profissional e eu imagino que se você consegue usar o modo manual, geralmente é o modozinho M daqui, se você tem uma noção boa de fotografia e agilidade para fazer isso, porque para ser fotógrafo, ainda mais, principalmente de pessoas, né? Tem que ter uma agilidade tem que conseguir, tá? Para mim, né, na minha opinião, tem que conseguir estar no modo manual da câmera e acertar tudo, ISO, velocidade e, enfim, regular a câmera para fazer uma foto rapidíssimo de alguém que está passando ou que está ali sorrindo para você e não vai ficar sorrindo por mais do que alguns poucos segundos, né? Mas claro que existem fotógrafos que não são fotógrafos de pessoas também. Ainda assim precisa de uma habilidade técnica. Mas o que eu ia dizer sobre carreira de fotografia é que para quem se considera um fotógrafo e que considera que realmente pretende começar uma carreira, construir um portfólio é essencial. Ter trabalhos que você já tenha feito na área que você deseja trabalhar é muito importante e para esse portfólio é essencial que você tenha trabalhado. Então, muitas vezes fazer fotos de graça do que você pretende fotografar enquanto profissional é importante. Por exemplo, se você quer fotografar pessoas, fazer fotos de pessoas, de família, de vários tipos de idades diferentes. Muita gente vai fazer portfólio e acaba fazendo só fotos de pessoas jovens, padrão, geralmente garotas, mas para um portfólio é necessário, quer dizer, é muito importante
ter mais diversidade, eu diria, nos tipos de foto que você faz. Também é importante ter um networking, que é conhecer pessoas que trabalham na área, pessoas que poderiam te indicar para algum trabalho e fazer colaboração com outros fotógrafos ou, enfim, conhecer pessoas que trabalham no meio, já ter trabalhado com elas. Vale a pena ser assistente ou se oferecer para ser assistente de um fotógrafo que você super considera, que você admira. E assim você vai construindo o início da sua rede de conhecimentos de outras pessoas que trabalham na área. E também é muito importante, como eu disse, ter o seu portfólio. E sempre atualizado, né? Você vai trabalhando mais e vai incluindo mais coisas. Portfólio não pode ser algo muito enorme, com mais de 20 páginas. Tem que ser algo conciso, com alguns exemplos do que você pode fazer, de várias coisas diferentes e que fique estético, né? Um conjunto bonito também. Mas o importante é mostrar o que você consegue fazer ali enquanto fotógrafo. Ah, Quanto a oportunidades de emprego, muitas empresas oferecem, como se pode ver no LinkedIn, por exemplo, na rede social, vagas de emprego como fotógrafo. Em geral, essas vagas do LinkedIn, hoje em dia, principalmente voltado para ou agências de publicidade, que a pessoa vai ficar fotografando muito, ah, mesmo para vários tipos de cliente. Ou fotografias de imóveis, isso é uma coisa que sempre tem que fazer, porque alguém tem que fotografar imóveis para vender e é uma coisa que rentável, uma coisa que dá dinheiro. Então, precisa-se sempre de fotógrafos de imóveis que têm lá suas particularidades. Parece que é fácil fotografar uma sala vazia, mas quando você tenta fotografar um ambiente vazio, se percebe. Aqui mesmo atrás de mim é uma espécie de fotografia, né? Eu estou com a câmera enquadrada perto de uma janela, mas vocês veem como as linhas não ficam retas, como atrás parece escuro, como é um pouco mais desafiador do que parece a princípio. E, enfim, eu ia falar mais sobre isso, mas não vou perder nosso tempo, não perder, né? Enfim, dedicar nosso tempo para isso, para foto de imóveis altamente. Apesar de que isso já é uma dica dizer que existem fotógrafos especialistas em imóveis, existem fotógrafos especialistas em paisagens. Inclusive, uma curiosidade: fotografia de paisagem é uma fotografia minimalista. Apesar de que parece, poxa, uma imagem tão grande, tão cheia de elementos e com, sei lá, nuvens e montanhas e várias coisas acontecendo. Mas a fotografia de paisagem é em si, por princípio, minimalista, porque vai ter basicamente tudo ali dentro, né? Poucos elementos visuais, vai ter um traço, algumas composições, enfim. Mas voltando aos tipos de fotógrafo que se pode ser, existem fotógrafos de retratos, existem fotógrafos de de fotografias de social, né, de eventos sociais. O que mais eu diria que, claro, fotografias de todo tipo, até de imóveis ou de dentes. Hoje em dia, qualquer profissão precisa ter o mínimo de conhecimento de fotografia. A maioria das profissões precisa, pelo menos, registrar fotos para fins de prestação de contas, de relatórios. Sei lá, um dentista vai fazer algo extraordinário no dente, ele fotografa meio que o antes, o depois. Mas para ser fotógrafo mesmo, e já com seu portfólio, você tem que focar em alguma área, ou pelo menos duas ou três áreas de fotografia. Fotografia de moda, fotografia, enfim, existem infinitos aspectos e maneiras de se ver como fotógrafo e de se especializar em fotografia. E para formação, como eu disse, pode ser algo mais universitário e super acadêmico, pode ser algo que você desenvolve sozinho mesmo, não existe uma prova mínima, básica, universal para se dizer que é fotógrafo. Então, quanto ao mercado de trabalho, tem esses empregos que eu disse, que geralmente são coisas pontuais. A maioria dos fotógrafos é freelancer, ou seja, trabalha para si ou para outros fotógrafos como assistente, como segundo fotógrafo. E o mercado freelancer é muito forte, mas para isso você tem que batalhar. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso, mas para isso você tem que batalhar para ser um freelancer, né? Tem que estar sempre procurando jobs. Se não tiver job, você não tem dinheiro. Então, se você ficar doente também, você não tem dinheiro. Se você para de manter esse movimento, você fica sem dinheiro, sem ter como pagar as contas. Não é legal. Mas o mundo freelancer tem suas grandes vantagens, né? Que você pode pegar, sei lá, um job grande que de repente você faz
muito intensamente em 1 ou 2 semanas e depois passa semanas livre, pode viajar e pode marcar alguma outra coisa. Que se você tiver uma graninha sobrando, você faz o seu tempo, claro. E para isso, se você for um fotógrafo freelancer, eu super recomendo que você tenha um MEI, que você seja um microempreendedor individual, pelo menos quando estiver começando, que assim você pode emitir notas fiscais, assim você pode fazer contratos. O ideal é trabalhar, independente se é fotógrafo freelancer ou não, trabalhar sempre com contrato para evitar, por exemplo, se você marca de fotografar um casamento numa data, chega na data, eles não se casam e você já tinha contratado um outro fotógrafo para ir com você, já tinha, enfim, alugado equipamento, já tinha negado outros pedidos de outros clientes para esse mesmo dia e aí a pessoa resolveram não casar e aí você fica sem receber absolutamente nada por esse dia que você desmarcou com outros clientes, que você marcou com outro fotógrafo, vai ter que pagar ele de toda maneira. Contrato é a melhor maneira. E hoje em dia tem vários meios, para quem nunca escreveu um contrato, de escrever um contrato básico. Tem até inteligência artificial, o ChatGPT pode te ajudar a escrever um contrato básico. E até alguma coisa para o portfólio também. Acho que inteligência artificial é um super amigo. E veio aí para livrar a gente de fazer trabalhos de máquina, enfim. E para ser mais humano, para ser mais criativo, liberar a gente mais para isso. Bom, eu diria que um nicho de alta demanda sempre vai ser casamentos para fotógrafo, casamentos, ocasiões sociais muito grandes. Claro que tem fotojornalistas também, que inclusive é uma das minhas especialidades. Eu sou jornalista e acabei trabalhando muito tempo com cobertura política, por morar em Brasília, né? Ah, e acho que fotografia de político é uma demanda permanente também, é um nicho em super alta demanda. Bom, falar um pouco agora sobre precificação de serviços, mas é isso. Para quem está começando, como cobrar, não cobra nada. É interessante, como eu disse, fazer uns trabalhos sem cobrar nada para poder ter portfólio, né? Para poder juntar um bom portfólio. Mas, claro que se vai cobrar, é importante cobrar um valor mínimo de fotografia. Algumas pessoas, por engano, acabam cobrando uns valores que não cobre nem o Uber. Se for ver direitinho, você tem que medir vários fatores que você vai estar literalmente gastando dinheiro. Uma câmera profissional, em geral, uma câmera DSLR como essa, cada clique é dinheiro que se vai, porque ela tem um número limitado de cliques que o CCD, que o sistema dela pode fazer. Então, se você está lá clicando mais de 1000 vezes alguém, cada clique desse custa alguns centavos, sabe? E se você vai sair com equipamento, tem que calcular o risco de estar saindo com esse equipamento para estar de repente no meio da rua, num lugar perigoso, ou até o transporte, né? O transporte você não pode, não é uma boa ideia aí de transporte público e voltar de repente à noite com os equipamentos numa mochila. Se as pessoas viram você fotografando no local, muita gente pode até te seguir. Acontece muito caso de roubo de fotógrafo. Então, tudo isso tem que ser medido na hora de dar o preço, mesmo o seu primeiro preço. Se você vai cobrar pela primeira vez, hoje em dia, em 2024, você não pode cobrar menos de, sei lá, R$ 200, que é mais ou menos o preço dos Ubers de ida, de volta, de alguma coisa que acontece. Isso seria o mínimo do preço de custo, eu diria, para quem vai fotografar com equipamento muito básico e tem que se transportar com esse equipamento, tem que cuidar dessas coisas. Enfim, não é só a câmera em si, mas cartões de memória, carregadores, baterias, pilha para flash. E isso tudo tem que ser calculado para criar o seu preço, sua precificação. E o seu tempo em si, né? Se você vê por mês quanto você precisa para pagar suas contas e quanto tempo você está disposto a trabalhar por semana. Imagina que seja, sei lá, vamos dizer, 30 horas por semana. Você tem que dividir esse valor por essas horas e saber mais ou menos quanto vale uma hora sua. E que a hora que você estiver fotografando não vai ser todo o tempo que você vai estar gastando da sua vida. Você vai estar gastando o tempo de transporte de ida, o tempo de transporte de volta, o tempo de edição de fotos, se você for editar, e demanda um tempo de edição, demanda o computador, demanda outro HD, demanda, enfim, várias placas de vídeo, várias questões que você tem que incluir tudo quando for precificar. Tem cursos do Sebrae gratuitos para isso, que ajudam você a começar um negócio, a precificar o seu negócio. Minha dica máxima é não pode, claro, fotografar de graça para construir portfólio, mas se for cobrar,
deixar muito claro o valor do seu trabalho e o quanto você está cobrando. Nem que seja, vamos supor, meu trabalho vale R$ 1.000, mas eu vou te cobrar 200, ok? Porque vou te cobrar um preço de custo por algum motivo, mas é importante dizer o quanto vale o seu trabalho e isso é realmente essencial, senão você pode acabar cobrando o mínimo, vamos supor, esses R$ 200 que eu falei, que seria o dinheiro do Uber, e a pessoa acha que seu trabalho vale aquilo, sabe? E não é, não é isso. Bom, falar um pouco agora sobre orçamento, gestão financeira. Como eu já disse, isso pode ser uma treta danada, mas tem aí o Sebrae para ajudar, o MEI que vai facilitar, que você paga cerca de, enfim, paga uma taxa básica por mês e pode até te garantir alguma coisa para o FGTS, para o futuro. Em relação a impostos, obrigações legais, se você tem um MEI, já ajuda muito. Se você tiver um negócio maior, pode ser uma boa ter um contador, um advogado, mas a princípio tá ok se você fizer um MEI, compreender o que é isso, através até de vídeos do YouTube, se você se inscrever em algo do Sebrae para gestão de negócios, pode ser uma excelente, excelente maneira de começar e se virar aí com essas obrigações legais, gestão financeira, contratos, etc. Bom, falando aí agora um pouco mais de tecnologia e equipamentos, o que que é essencial para começar a fotografar? E isso de atualização tecnológica é uma coisa insana, né? Acontece todos os dias, mudanças grandes de equipamentos. Acaba que é importante dizer que claro que é importante investir em equipamentos, mas fotografia sempre vai ter algum equipamento a mais que você quer ter, que você não tem, que você gostaria de trocar, e aí os equipamentos vão atualizando e você vai querendo trocar e ter mais um flash, mais um rebatedor, mas enfim, mas é complicado. Conheço vários fotógrafos, inclusive eu mesma já caí nessa de literalmente trabalhar para poder comprar equipamentos e ter esses equipamentos para trabalhar, só que para isso todo o dinheiro que eu ganho é investir nos equipamentos e isso pode ser um ciclo infinito. Cuidado para não cair nessa. Qual é o mínimo então? Vou falar o mínimo que você tem que ter para começar a fotografar na prática ali. Bom, o importante é você ter pelo menos, como eu disse, uma câmera dessas que tem espelho, alguma câmera profissional, que tenha o modo manual, que, enfim, hoje em dia digital, quase tudo é digital, mas claro, pode ser analógica também, se for o seu lance. Lentes, depende, claro, do que você for fotografar, mas é bom ter uma lente clara, muito clara, tipo 2.8, para mais clara. Ah, e que seja um longo alcance, que tenha alcance assim de teleobjetiva e de grande angular. Entre 24 e de repente uma 24-70, uma lente e de repente uma 50 fixa. É muito bom para retratos, para quem pretende fotografar pessoas. Investe numa 50 que é a mais barata e para começar funciona, não só para começar, é uma excelente câmera, uma excelente lente 50 mm, claro, para fotografar principalmente pessoas, retratos. Bom, para quem quiser fazer carreira não, para quem quiser estudar fora ou até fazer carreira fora, como eu estudei fora algumas vezes, eu vou dar umas dicas aqui. Como eu fiz para conseguir esse intercâmbio, eu estudei de graça na França, não paguei nada. E olha que o ensino na França é pago, até para os franceses, para qualquer pessoa que vai estudar lá, é um ensino pago. E eu não paguei, não poderia pagar. Fiz um intercâmbio pela UNB, direto pela Universidade de Brasília, era um convênio que eles têm direto com a Lumière. E mesmo não sendo estudante de cinema na UNB, eles me aceitaram lá porque eu já trabalhava com cinema e mostrei o quê? O meu portfólio na área de cinema e de fotografia para eles, para o pessoal da Lumière, e eles me aceitaram. E como que eu soube disso? Olha, muita pesquisa, porque cada universidade tem um esquema completamente diferente dos outros e cada universidade tem esquemas diferentes de intercâmbio. Claro que tem agências particulares que cobram e fazem intercâmbios particulares pagos, mas tem muita coisa que você pode fazer gratuitamente. Na Europa mesmo, claro, o complicado é que cada universidade da Europa tem um esquema completamente diferente de receber pessoas, receber intercâmbio, ou até se você quiser se inscrever na universidade, tem que entrar mesmo no site de cada universidade, ver como é que funciona. E para isso você tem que sonhar, imaginar onde você gostaria de estudar, por que você gostaria de estudar. E se for o seu plano fazer de repente uma graduação ou mestrado, alguma coisa assim fora,
A minha dica é pesquisar os sites de cada universidade, né, daquele lugar que você quer ir, daquele país, ou sei lá, se você quer ir para a União Europeia. Pesquisar geral, por exemplo, fotografia na União Europeia, pesquisar onde tem, pesquisar os valores e entrar nos sites das universidades e ver quando é que abre inscrição. Os períodos são diferentes do Brasil. Em geral, na Europa começa o ano letivo em setembro e termina. E enfim, e a pausa não é que nem as nossas, né? Que geralmente nossas pausas são no fim do ano, no meio do ano. Lá é diferente. Então vale a pena pesquisar onde você pode ir, onde você consegue pagar, como tem intercâmbios com universidades brasileiras. Se você já está na universidade daqui, você tem que ser um excelente aluno, conseguir um rendimento excelente para ter essa indicação e conseguir fazer intercâmbio. Fica ligado nos prazos, formulários e tudo dá certo. Para o mestrado eu me inscrevi dessa mesma maneira. O mestrado não foi intercâmbio, foi um mestrado todo que eu fiz em Portugal. Pesquisei as universidades da França e de Portugal, que é onde me interessava mais ir, e acabei recebendo uma bolsa de mérito na Universidade de Évora, porque eu pesquisei nos sites de cada universidade lá de Portugal, que tinha os cursos de artes visuais, que era o que eu queria fazer. E, enfim, tem muitos vídeos no YouTube ensinando como fazer esse processo de conseguir visto, de como conseguir, até quem quiser ficar legalizado no país, quem quiser ficar trabalhando fora. Tem inúmeros vídeos no YouTube, você pode se dedicar a assistir uns desses. Mas o que eu acho mais importante dizer é que cada universidade tem um método e datas diferentes para entrada, então vale super a pena pesquisar os sites de uma por uma e ver como é método de entrada, quanto paga, como receber bolsa de mérito, que no caso aí você não paga, ou quanto você paga se tiver a bolsa de mérito. Bom, com isso você pode estudar fora, mesmo de graça, ou mesmo pagando pouquíssimo, enfim, ver o que que cabe no seu orçamento. E é só não perder as datas, ter um excelente portfólio, não só de fotógrafo, mas no caso acadêmico, se você quiser uma vida acadêmica. E não tem muito segredo a não ser realmente pesquisar bastante, se dedicar e sonhar, porque sonhando a gente vai, né? A gente vai atrás. Se você tem um rumo, você vai atrás. Se você não tem um rumo, você não sai muito de onde o vento está te levando. É como um barquinho à vela, né? Eu sempre digo isso, a gente é tipo um barco à vela. Se você souber para onde você está indo e focar, qualquer vento que venha, você consegue se virar para te jogar para aquele rumo que você quer ir. Agora, se você não sabe para onde você quer ir, os ventos vão ventar e você vai ficar ali meio à deriva. Então, se você pretende mesmo ser um futuro fotógrafo, começa a pesquisar agora sobre onde você pode estudar, onde você pode pagar para estudar, se você quiser estudar fora. É um excelente, ajuda muito no portfólio de quem está começando ou nem está começando, enfim, os brasileiros em geral adoram o currículo de quem já teve essa experiência fora do Brasil. E eu super recomendo, não só enquanto experiência para aprender fotografia, mas enquanto experiência de vida mesmo. A gente aprende muito e volta mais animado, né? Também para continuar tendo novos sonhos e sonhando mais. Bom, vou falar um pouco sobre agora entre vida profissional de fotógrafo e entre fotógrafo amador. Qual a diferença de um fotógrafo profissional para um amador? Como já diz, amador. O amador, ele faz por amor, sem expectativas financeiras. E não é que o fotógrafo profissional fotografe melhor, sabe? O fotógrafo profissional apenas vai ganhar dinheiro fotografando, enquanto o amador, não. Agora, sim, trabalhar com o que a gente ama tem vários aspectos maravilhosos, que é de, enfim, você poder viver do que você ama fazer, mas também, às vezes, você se entrega a fazer não exatamente o que você gostaria de fazer, do tipo, às vezes você está num casamento e já é 1 da manhã e você está fotografando há 8 horas, e as pessoas só querem te chamar para tirar mais uma foto delas, umas fotos que você sabe que elas nem vão querer depois, porque elas já estão naqueles momentos meio passados da noite. E às vezes não é isso que você gostaria, você fica repensando, né? Será que era isso que eu gostaria de fazer? Estar aqui correndo atrás dessas pessoas que eu nem conheço, perder todos os eventos da minha vida, todos os fins de semana? Tem esse aspecto. Se você for um fotógrafo profissional de eventos, você possivelmente não vai mais ter um fim de semana para a sua vida pessoal, para os seus amigos, para a sua família. O fim de semana vai ser totalmente imerso a festas de outras pessoas, a eventos de outras pessoas, com desconhecidos em volta.
Enfim, tem vários aspectos que podem te fazer querer sair da vida profissional de fotografia e voltar a ser um amador. Lembrando de novo que o amador não fotografa mais feio ou pior ou nada, ele simplesmente não está trocando suas fotos por dinheiro. E claro que cada um tem o seu brilho, tanto a fotografia profissional, que vai te fazer pagar contas e boletos com as suas fotos, mas fotografar amador também, sem receber nada, fotografar o que você quiser, uma mini conchinha do mar, fotografias macro, é mais uma especialização. Você pode se especializar em fotografar coisas micro, muito pequenininhas. Mas enfim, voltando a falar sobre a ideia de sucesso. Se para você sucesso pessoal ou profissional for, enfim, trocar por dinheiro, você tem que se empenhar pelo sucesso profissional. Mas o que é o sucesso para você? Isso é importante, uma questão muito importante para se pensar, não só em relação à carreira de fotografia, mas a tudo na vida, né? Bom, se você quiser sucesso profissional enquanto fotógrafo, é bom você ter o reconhecimento de pessoas que você já fotografou, é bom você ter, de repente, premiações, tem como se inscrever em diversos tipos de premiações no mundo todo. Na sua cidade deve ter alguns prêmios, deve ter lugares que você pode expor suas fotografias, isso dá um bom reconhecimento também. Tem até cafés, bares, lugares que estão abertos a você deixar suas fotografias lá por um tempo e você pode fazer disso todo um evento e construir a sua imagem, colocar isso no seu portfólio. Eu diria que é super interessante procurar premiações, se inscrever em premiações, se inscrever e fazer exposições com fotos que você gosta. Ainda que sejam lugares informais, assim como um bar, como um café, você pode fazer a sua exposição lá e fazer disso uma coisa grande, sabe, profissionalmente. O importante, no geral, é você estar satisfeito com a sua carreira. Você estar satisfeito com a sua vida, né? Se para você tá bom, se você tá, enfim, se você tá satisfeito, tá tudo bem. Se você tá frustrado, é de repente melhor ver outro nicho de fotografia, outro meio, ou até outra profissão. Porque, enfim, seguir a vida toda frustrado não vale a pena. E, como eu disse, ser fotógrafo profissional tem lá os seus brilhos, suas pérolas e o seu lado chato, às vezes, como qualquer profissão tem, né? Bom, em relação à mentoria de portfólio, mentoria de carreira mesmo, você pode procurar fotógrafos que já estejam na área há mais tempo e pedir para eles darem uma olhada no seu portfólio, ver o que que eles acham. Você pode. O importante é você ter autoconfiança e estar feliz com o seu trabalho. Acho que essa seria a minha dica de US$ 1 milhão. Assim, você está satisfeito com o seu trabalho. Ainda que no início. E ainda que no final, ainda que no meio da carreira, enfim. Bom, outro aspecto importante é a criatividade. É você ser criativo e ser original. Eu acho que para quem está construindo uma imagem de fotógrafo ou enfim, de videomaker ou de qualquer coisa na área das artes visuais ou de artista visual, é essencial ser original. As pessoas percebem quando tem algo de seu ali nas fotografias, algo mais autêntico mesmo. E para ser uma pessoa autêntica, você tem que conhecer a si próprio. Eu acho que autoconhecimento é tudo. E, enfim, fazer várias fotos, de repente imprimir várias fotos, colocar lado a lado e ver o que que te interessa nessas fotos e ver o que que elas têm em comum, o que que é seu mesmo, o que que te interessa, o que que te interessa visualmente, o que que te interessa estar nas suas fotografias, o que que não te interessa também. Por exemplo, tem gente que adora fazer fotografias coloridas ou adora preto e branco e fazer várias dessas, se você constrói um trabalho com várias fotografias com algo em comum, isso vai virando uma marca sua e as pessoas percebem essa originalidade, essa criatividade sua. Para o fotógrafo, especialmente para o fotógrafo freelancer, eu diria que é essencial construir uma autoimagem de alguém criativo, de alguém que tem originalidade nas suas fotos, que tem um ponto em comum ali, que está em todas, que as pessoas às vezes batem o olho numa foto e falam, essa foto é de fulano. Isso é muito interessante para quem está construindo uma imagem profissional, especialmente para quem for freelancer. Bom, eu queria dar mais uma passada no ponto desse ponto geral de como construir a imagem de fotógrafo para quem está começando do zero, e eu diria, claro, portfólio, como eu já disse, criatividade, autenticidade,
e construir o seu nome mesmo. No caso, hoje em dia é muito importante redes sociais, para quem gosta, para quem não gosta, tem que desenvolver um método de estar postando sempre, de estar sempre produzindo conteúdo. Ah, é importante fazer fotos de quando você está fotografando, de repente pedir para alguém te fotografar, se você tiver um assistente, pedir para ele fazer essas fotos, que geralmente chamamos de making of. Mostrar o seu ponto de vista, o ponto de vista de quem está fotografando, no caso o seu. Enfim, e se mostrar autêntico nas redes sociais, não parar de postar, não só as fotos que você faz, mas fotos do processo que você tem, do que te interessa fotografar. Bom, é isso. Se você quiser estudar fora, tem várias coisas na internet que podem te mostrar, mas acho que principalmente a dica de ouro é você pesquisar nos sites das universidades de onde você pretende estudar. É possível estudar de graça fora, é possível estudar como eu já estudei. Ainda morava eu morava na França numa residência universitária e comia na universidade e basicamente tive que pagar a passagem e algumas refeições e nossa, e era basicamente o que eu tinha para pagar e tive até que vender muita coisa que eu tinha na época para ir, mas deu tudo certo. O mestrado também eu fiz com bolsa de mérito, eu pagava uma quantidade muito, muito, muito baixa por mês, que ainda assim foi difícil, porque em Portugal não é fácil ser brasileiro e fazer dinheiro, né? Eu tinha, claro, que trabalhar, como eu sempre tive que trabalhar para fazer universidade, para fazer meus projetos autorais. E, bom, eu diria que, no meu caso, o que mais chama a atenção do meu portfólio, para quem olha hoje, do meu currículo, enfim, é essa parte acadêmica e essa parte não só das fotografias que eu faço em si, mas isso que eu falei da construção da persona, de construir a sua identidade pessoal enquanto fotógrafo profissional, tem muito a ver com você, muito pessoal e autêntico. Bom, e no meu caso acabou sendo mais voltado para essa coisa que eu disse que eu dou aula desenvolver todo um método de dar aula de fotografia para pessoas que não enxergam. Foi esse meu tema do TCC, do curso de licenciatura em artes visuais lá da Universidade de Brasília. Meu mestrado foi em ontologia do olhar, que é sobre maneiras de ver, que tem muito além dos olhos, não que tem a ver com os olhos, porque, enfim, os fotógrafos cegos têm lá a sua poética visual, que é linda e que é isso. Se você quiser mesmo ser fotógrafo, desenvolver o seu próprio, sua persona. Bom, agora que eu já falei sobre boa parte dos aspectos em geral da carreira de fotógrafo e da minha história também, eu vou falar especificamente, com um pouco mais de detalhes, sobre as áreas que podem vir a ser uma área de um fotógrafo profissional. Ou seja, trocar nas suas fotos o seu trabalho por dinheiro. Em geral, a fotografia de retrato, é das que mais rola, né? Das que mais são trocadas por dinheiro da fotografia profissional. Tem a ver com capturar a personalidade das pessoas e pode ter retrato individual, de família, de casal, porque, enfim, esse é um ramo da fotografia que sempre vai ter retorno financeiro, porque as pessoas precisam de documentar suas fases da vida e as pessoas mudam todo dia, especialmente crianças. Enfim, mudam todo dia e precisam desses momentos registrados. É importante contar com um fotógrafo. Então, em geral, casamentos, ou quando a pessoa nasce há pouco tempo, tem fotografias, dentro da fotografia de retrato, tem inúmeras especializações, como fotos de newborn, que é o recém-nascido de até 15 dias. Eu já fiz todas essas, gente. Fotografar a pessoa em algo aconchegadinho, pequeno. Bom, outras fotografias profissionais em áreas que sempre vai dar retorno financeiro, né? É de eventos, como eu disse. Eventos corporativos, eventos grandes, palestras, isso tem que ser documentado, tanto para redes sociais, né, como tudo hoje em dia, mas também para documentação mesmo. Bom, fotografia de moda, a moda sempre vai precisar de fotografias novas para campanhas publicitárias, para editoriais de moda.
para revistas de moda, e a moda está sempre mudando, e a cada estação muda todas as roupas, e as pessoas, enfim, têm que jogar fora as roupas antigas e comprar roupas mais da moda. Isso precisa de muitas fotografias. Desfiles de moda? Bom, fotografias de natureza e de paisagem. Se você quiser se especializar em ser um fotógrafo de natureza e de paisagem, naquela coisa bem revista National Geographic, possivelmente você vai ter que viajar bastante, passar muito tempo no mato, por exemplo, observando pássaros, até conseguir capturar um pássaro. É muito sobre estar no lugar, sentir o lugar, esperar, ter paciência, esperar. O que é um pouco também o da fotografia documental e de fotojornalismo, que é o próximo nicho que eu vou falar, que é, bom, se você é um fotojornalista ou fotógrafo documental, como se chama, que nem eu falei, que eu já fui bastante fotógrafo documental na área de política, você vai precisar muitas vezes esperar muito tempo até que aconteça o famoso momento fotográfico. E aí vai fotografar, vai ficar muito tempo esperando as pessoas rolar aquele movimento ali. E aí, quando tiver aquele aperto de mão, aquele olhar entre as pessoas, aquela assinatura, aquele momento da assinatura, você não pode perder esse momento, é o momento fotográfico, e aí vai valer a pena ter esperado. Em geral, tem a ver com questões sociais, com cultura. Tem gente que é fotógrafo de guerra, vai para zonas de conflito, documentar o que está acontecendo em alguma comunidade, de impacto social. Tem fotógrafo de rua, que também está dentro desse do fotojornalismo, do fotografia documental, que é aquele fotógrafo que pega momentos da rua, momentos fotográficos que acontecem ali no dia a dia. E você tanto pode fazer isso num emprego fixo quanto num freelancer. Conheço fotógrafos de fotojornalistas que fotografam pessoas na rua e escolhem as melhores fotos e vendem para ficar na parede das pessoas, para ficar, enfim, fazem imãs de geladeira, mas é importante tomar cuidado porque você não tem os direitos das pessoas que estão passando na rua e às vezes ela pode não gostar dessa foto e até te processar. Em geral, seria o indicado ter uma assinatura de cada pessoa que você fotografa e que você vai vender essa foto. Juridicamente, seria importante ter a autorização judicial para poder tirar dinheiro de alguma foto que você vai vender de alguém, porque é a imagem da pessoa. Então, muito cuidado quando for fotografar pessoas aleatórias, que você não conheça, que você não tem contato, que você não pegou autorização dela para estar na imagem. E principalmente muito cuidado ao fotografar crianças. Crianças, se você for usar essas imagens até para portfólio, é importante ter autorização, sim, dos pais da criança. Ainda mais se for mostrar o rostinho da criança, se for mostrar alguma coisa que identifique bem a criança. Mesmo se você for fotojornalista e for fotografar uma escola, para sair numa revista, não pode facilmente sair os rostos das criancinhas. E o ideal seria que não aparecesse o rosto de ninguém que você não, nas suas fotos, que você vai usar e principalmente que você vai comercializar sem autorização. Então, fique muito ligado nisso, é importante pensar. E mais uma vez tem a ver com aquilo que eu falei de fazer contratos, fazer autorizações de imagem. Para tudo isso tem modelos na internet, tem o chat GPT que pode te ajudar. E outros aspectos de fotografia profissional que eu não entrei em detalhes antes, mas que eu acho importante entrar em detalhe agora. Essa fotografia que eu falei de arquitetura e de interiores, eu expliquei, né, que usa muito isso para imóveis, até para publicação de marketing de arquitetura em si, marketing de design de interiores. As pessoas vão precisar de muitas fotos e você pode se especializar nisso, em fazer as paredes parecerem mais retas nas fotografias, em tirar as fotos bem centralizadas e usar programas, né? Programas tipo Photoshop que podem deixar a fotografia mais retinha. Edição de fotos, editor de fotos, que também pode ser uma profissão. Você pode simplesmente editar as fotos de grandes fotógrafos que fazem muito volume de fotos. Para isso você pode fazer até de casa, tem vários empregos remotos que é só de edição de fotos, então pode ser uma especialização legal também. Fotografia de produtos é uma coisa que sempre precisam e para tudo, né? Por exemplo, se vão vender algo na internet, vender roupa, tem que ter a foto de cada produto em vários ângulos e tem que estar tudo muito bem iluminado. Em geral, você coloca o produto dentro de uma caixinha que caiba ele, uma caixa específica que já tem iluminação
Dá para fazer umas caixinhas dessa que eu tô falando, que já tem iluminação para produto, até em casa, de maneira mais artesanal. E tem vários exemplos no YouTube também de como fazer isso. Ahn, bom, fotografia de produtos é uma coisa que sempre tem demanda, mas é um volume enorme de fotos, tem que fazer centenas de fotos e, em geral, não paga muito bem por foto, mas no conjunto vale a pena, porque você fotografou, depois que você fotografa um e vai só trocando de produto ali, fica, já está com o ambiente feito, né? Aquela, geralmente, como eu disse, essa caixa de colocar os produtos dentro, com super iluminação por todos os lados. Bom, você pode ter um estúdio de fotografia, onde você faz as suas fotos e também aluga para outros fotógrafos. E, enfim, basta ter todos os equipamentos básicos de estúdio e saber operar isso, ter o ambiente todo ali. Não necessariamente você, para ser um fotógrafo profissional, mesmo de pessoas, precisa ter um estúdio, um lugar fixo. Tanto você pode alugar de outras pessoas, quanto você pode fotografar na rua, fotografar em outro lugar. Para isso vale a pena você ter um flash. Claro, você precisa, se for fotografar pessoas, você vai precisar de um flash externo, quer dizer que é um flash que fica de fora da câmera e encaixa aqui. Esse flash pode ser usado sozinho, muita gente não sabe, mas chama usar o flash dedicado, pegar esse flash de encaixar em cima da câmera e deixar ele, ele vem geralmente até com um pezinho. Você deixa ele fora da câmera e pode usar até dois ou três e sincronizar esses flashes com um radio flash, que é o mesmo esquema que se usa para fotografar em estúdio, você pode usar isso para fotografias externas também. Não é muito fácil e básico de aprender a fazer essa sincronização e colocar o flash nos lugares externos. Acontecem vários fatores em ambientes externos, como vento, como pessoas que passam, pessoas que podem até querer furtar o seu flash. Em geral, o indicado é você ter, se você não tiver num, ou até se tiver também, mas mesmo, principalmente se você estiver num ambiente fora de controle, tipo fora de casa, num ambiente aberto, o ideal é você ter pelo menos um assistente para estar com a sua mochila, estar com os seus equipamentos mais preciosos, para estar com as coisas do cliente também, que ele não vai estar segurando as coisas o tempo todo. Vale muito a pena pagar alguém e pagar bem para fazer o serviço contigo, né? Fazer umas fotos de making off. Bom, voltando aos diferentes nichos de fotografia, outro nicho importante é a fotografia de alimentos. Bom, para fotografar alimentos é super específico também. Já fiz várias fotos de alimentos. O normal é você, na sua carreira de fotografia, acabar passando por vários nichos e várias demandas e várias coisas e acabar gostando mais de uma ou de outra e se especializando em uma ou em outra, mas, no geral, quem tem 10 anos de fotografia, pelo menos, já vai ter fotografado pessoas nascendo, pessoas que acabaram de morrer, pessoas que estão se casando ou que estão recém-separadas ou que estão em momentos altos e baixos da vida. De um tudo acontece. Então, se você tem alguma limitação, sei lá, até emocional, alguma limitação, enfim, isso vai aparecendo possivelmente no percurso. Mas voltando à fotografia de alimentos, super específica. É bom ter luzes de estúdio, mas que, como eu disse, não precisa ser no estúdio. E fotografar pratos de comida ou de bebida de uma maneira que fique atraente e apetitosa. Precisam sempre também, profissionalmente, vão te pagar para fazer isso, para cardápios de restaurante, para, sei lá, livros de receita, para publicidade de algum alimento ou de algum restaurante. E não é nada fácil fazer, vale a pena se especializar, tem cursos específicos, particulares para isso. Claro que também vai ter vários vídeos no YouTube ensinando, mas o que eu diria é que é mais difícil do que parece. Se você, por exemplo, já fiz fotos de frango no pote, é um frango frito, empanado. Parece a ideia, parece apetitosa, mas se você olhar para um, ele não é tão atraente quanto a ideia. E na foto você vai ter que fazer parecer atraente. Em geral, fotos de alimento se descarta o alimento depois da foto, porque rola de ter que botar um laquê por cima ou colocar outra coisa, ou são vários fatores ali. Por exemplo, fotos de bebida pedem um splash, que a gente chama de splash, que é fazer aquele movimento do joga alguma coisa e a bebida dá aquela esparramada, assim. Parece apetitoso. Bom, o que eu tenho para falar de fotografia de alimentos é isso. Vale a pena se especializar. Não é nada fácil. Cobre o seu valor, com tudo aquilo que eu já falei anteriormente, do seu valor, da sua hora, porque é uma coisa que demora também.
enfim, de equipamentos, de tudo que você precisar. Há fotografias de viagens, que em geral a gente faz e não são pagas, em geral são fotos amadoras, mas que tem como se cobrar sim. Eu mesmo já fotografei enquanto eu fazia esse intercâmbio na França, que eu falei, eu fotografei no pé dos Alpes franceses, uma estação de esqui, e eu abordava os turistas que estavam lá esquiando com a sua família, e fazia fotos deles e fazia fotos da família, fotos lindas, e depois vendia para eles. Através tinha uma loja de fotografia, eu falava, vai lá comprar. E aí as fotos, eles vendiam as fotos por 35 euros cada foto que eu fazia e me davam por cada foto 5 euros. Cobravam dos turistas 35, me davam 5. E ainda assim deu para fazer valer pelo menos a viagem, assim, ficou meio elas por elas, mas enfim, é uma coisa que você pode fazer, sair fotografando, abordando e fotografando turistas e oferecer para vender essas fotos. Hoje em dia tem várias câmeras profissionais, como essa aqui mesmo. Essa aqui é uma Canon, não interessa muito se é o tipo, a marca da sua câmera, mas o que ela pode fazer por você. Essa aqui ela consegue passar as fotos em tempo real para o celular e, por exemplo, eu poderia abordar turistas em momentos bons de turista, momentos bonitos, e abordar, fazer as fotos, depois mostrar as fotos e vender. É super prático, funciona para quem for freelancer, para quem estiver começando ou não. E já dá para fazer um portfólio. Claro que dependendo do que se você for usar para vender essas fotos para outras pessoas, se liga nos direitos de imagens e das pessoas que você fotografou, mas é um bom jeito de fotografar, inclusive. Bom, fotografia de esportes, acho que pode ser considerada que está dentro do nicho de fotografia documental ou fotojornalismo, mas fotografias de esportes são sempre demandadas, né? Sempre tem demanda. Vão te pagar para fazer isso, que eu tô querendo dizer. E, bom, tem a ver com esperar muito, né? Também ficar lá no lugar certo, esperando. Tem que ter uma lente, em geral, uma teleobjetiva, que é aquelas compridas que pegam de longe as coisas. Bom, seja competição profissional ou amadora, pelo menos os atletas vão querer ter fotos deles, você pode vender para eles depois. É um tipo de fotojornalismo, ou seja, vai ficar um tempo bom ali esperando o momento fotográfico. É legal para fazer portfólio também, se for uma área que te interessa. Bom, essas são algumas das especificações. Falei dos equipamentos, falei da minha trajetória, falei de como fazer cursos fora, se você quiser fazer cursos fora, e como se dedicar toda uma vida acadêmica para a fotografia. Mas falei também que isso não é muito essencial. O essencial é você estar se sentindo apto a fotografar e não perder momentos importantes. Em geral, quando você se propõe a fotografar uma pessoa, é até respeitoso você conseguir minimamente captar aquela pessoa sem que ela perca algo mais especial. Se for um casamento ou algo assim, claro que casamento vai ter muitos momentos imprescindíveis que você não pode perder. Vai ter pelo menos 20 momentos, no mínimo, que você não pode perder. E aí, por exemplo, você fotografa todo um casamento, por isso é bom ter um assistente também. E no final você não pegou a foto da troca da aliança, porque alguém entrou na frente, e muita gente entrou na frente em casamento. Aliás, eu posso dar uma dica de US$ 1 milhão para quem fotografa casamentos. É bom pegar alguém que está empolgado ali, que está envolvido, tipo a melhor amiga da noiva, a irmã da noiva, alguém assim, e pedir para falar, olha, você tem uma função muito especial para essa pessoa. Tirar as pessoas da frente do fotógrafo, porque sempre vai ter gente que entra com as costas aqui na sua frente, e é bom deixar alguém que está ali, né? Que está querendo estar mais envolvido no casamento, que é a próxima noiva, que está ali de coração. Pede para essa pessoa tirar as pessoas da sua frente e ficar atenta nisso. Vai ajudar muito. Mas, bom, você não pode perder, por exemplo, a troca da aliança, você não pode perder o momento que a noiva entra, o momento que o noivo entra, o momento que a dama de honra entra, o momento que as madrinhas e padrinhos, cada um deles entra, você não pode perder o momento, se for um casamento católico, o momento da bênção. Em geral vai ter o momento da bênção, vai ter vários momentos imperdíveis e tudo isso eu tô falando para dizer que se você se considera fotógrafo e considera que não vai decepcionar as pessoas que você está fotografando, você já pode dizer que é fotógrafo e cobrar por isso. Não vai cobrar menos do que o mínimo, que seria um bom valor para Uber de ida e volta. E deixar claro que esse valor você vai estar cobrando, mas que não é o valor do seu trabalho, que é o valor mínimo que você está cobrando, que é um valor de custo.
Bom, dito tudo isso, se você está ainda na disposição de seguir a carreira de fotografia, eu diria que é importante contar com quem está perto de você, mostrar suas fotografias para pessoas, para a família, para outros fotógrafos e ouvir opinião. Estar preparado para críticas é importante. E, por exemplo, se você faz uma foto que você queria, você achou lindo aquilo daquela invisualidade que está desfocado, alguém pode olhar e falar: ah, você não arrasou, não fotografou com foco. Inclusive, é bom quando for o caso de fazer para outras pessoas ou para mostrar para outras pessoas, fazer duas versões, fazer uma versão com o foco onde você achou interessante e o foco no que está mais obviamente ali na frente. Enfim, mas o que eu tenho a dizer é que se você realmente está interessado, hoje em dia tem muita área assim para fotógrafos, especialmente para criar conteúdo para redes sociais. Eu acho que vale a pena até investir e aprender algo mais sobre social media e sobre vídeo também. E aí já entra em outros aspectos. Vídeo já tem captar áudio, captar a imagem junto. Não é fácil, é mais complicado, mas acho que para hoje em dia é importante também para fotógrafo saber minimamente gravar um vídeo com um estabilizador de imagem e capturar o áudio, nem que seja com o celular mesmo, mas saber captar bem o áudio com o celular. Como eu espero estar fazendo aqui com esse vídeo, estou gravando do meu telefone mesmo e com a reforma do lado de casa, não tá fácil. Mas enfim, investe em você, investe na sua carreira, mostra para as outras pessoas, esteja preparado para críticas. Social media é uma área que está precisando muito de fotógrafos, de criadores de conteúdo para mostrar de tudo, estilos de vida, mostrar produtos, mostrar, enfim, o personal branding, que você vai ter que fazer o seu também. Enfim, claro que hoje em dia tem muita fotografia até para e-commerce, que é isso que eu falei de fotografia de produtos, eventos corporativos, conferências, continua sendo uma super trend que super paga também, super sempre precisa de pessoas para estarem lá fisicamente fotografando. Vale a pena investir num caráter mais artístico, pelo menos passar uma imagem mais artística. E eu diria que é uma boa carreira, é interessante, vale super a pena. E ser criativo é um diferencial. Então, é isso. Conta com as pessoas em volta de você e, e é importante ver fotografia de outros fotógrafos ou de filmes ou de reparar mesmo em volta de você, de publicidades, de como será que fizeram essa fotografia, como será que fizeram a iluminação. Acho interessante também para quem estiver aprendendo os princípios de fotografia, pensar a luz, pensar, olhar para a sua própria palma da mão e pensar que ISO eu usaria, que velocidade eu usaria, como eu deixaria o obturador para fotografar esse tanto de luz que está aqui agora na palma da minha mão, em várias situações. Enfim, na vida. E e sair fotografando. Eu acho que o importante também é praticar, estar sempre com a câmera, pensar fotograficamente, clicar, 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 e juntar tudo num backup. É importante também não perder essas fotos. Isso é um aspecto importante. Eu vou terminar aqui falando sobre backup. Backup parece uma coisa super simples. Você, guardei no computador. O computador não é um meio confiável para se guardar nada. Você tem que guardar em pelo menos dois lugares, dois meios diferentes. Por exemplo, no HD e no computador, se for o caso, ou no HD e na nuvem. Hoje em dia muita gente usa nuvem, mas até disso eu fico meio desconfiada. Acho que o ideal é ter pelo menos, nem, claro, na nuvem e num HD, fazer o backup da nuvem para um HD, porque de repente dá algum problema com a sua conta, dá algum problema com o seu pagamento, com alguma coisa, e você pode ficar sem acesso às suas próprias fotos e pode ser muito complicado. Bom, eu diria que eu acho que para encerrar aqui, foca muito em fotografar muito e mostrar para as pessoas e faça o seu backup, porque é treta. Muita gente pode te pedir as fotos depois de algo que você até já entregou. E se você tiver feito um contrato, você pode até cobrar mais por isso, por ter o backup das coisas, é interessante. Mas não só porque a pessoa pode entregar, mas é interessante ter o backup porque você pode usar isso num outro tipo de portfólio que podem te pedir um dia. Por exemplo, podem falar, eu queria que você... Comigo acontece muito, eu fotografo quadros, fotografo material para exposição.
para fazer catálogos de exposição. E isso é um portfólio específico. Eu tenho então um portfólio de casamentos, eu tenho um portfólio de fotografia, de artes visuais. E isso eu fui fazendo porque eu tenho backup de tudo. Então, dá para fazer e atualizar novos tipos de portfólio se você tem um backup. E um backup, como diria é clássico o ditado, quem tem dois backups tem um, quem tem um backup não tem nenhum. Faça backup, fotografe muito, mostre para as pessoas, invista na sua carreira, invista em você, invista principalmente no seu olhar, porque o que você vê, tudo que você vê vai virando referência para o seu trabalho, sabe? Então, veja, observe, olhe, fotografe, mostre para os outros, que o olhar dos outros vai compor no seu, e com isso você vai tendo o seu olho treinado, quase como um músculo, né? Quer dizer, o olho é um músculo também, e tem vários músculos envolvidos, mas o que eu estou querendo dizer é desenvolva o seu olhar a partir de referências, que isso é realmente o mais importante. E faça backup. Beba muita água.